Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais, a Corsa da Manhã, nessa série de reflexões a respeito do livro de Tiago, os nossos provérbios, para o Novo Testamento. E nós estamos no capítulo 5 de Tiago, quase acabando, a leitura, a meditação sobre esse livro. E hoje nós vamos entrar no versículo 3 do capítulo 5. Nós estávamos falando ontem sobre aquilo que Tiago se referia, que os materiais, os tipos de riquezas que os ricos possuíam e o que acontecia, com elas. E, na verdade, aquilo que está, como diz, o Senhor, aquilo que está no nosso coração é que acaba contaminando o homem, não é as posses nem as riquezas, mas é aquilo que está no coração do homem, a inveja, a cobiça, a avareza, são essas coisas que nos fazem usar, então, esses materiais como se fosse um ídolo, uma segurança para o homem. Então, a palavra de Deus diz lá em Tiago 3, o vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugem, e a sua ferrugem há de ser, então, o testemunho contra vocês mesmos, e há de devorar como fogo, então, as suas carnes. Na verdade, o ouro e a prata, a gente sabe que não enferrujam, mas podem perder o brilho e ficam manchados dependendo da forma como eles são guardados. Podem sim sofrer alguma correção. Em vez de empregar aqui dinheiro para alimentar os pobres, ele está falando, vestir os necessitados, prover medicamento para aqueles que estão doentes, contribuir muitas vezes com a propagação do evangelho, os ricos guardavam para uma emergência. Eram recursos que não beneficiavam a ninguém e, por fim, deterioravam. A corrosão, aqui prova da falta de uso, acaba então se decompondo. E a decomposição dará o quê? Aqui Tiago está falando, dará testemunho condenatório contra os próprios ricos. Se isso se aplicava aos ricos da época de Tiago, muito mais aos cristãos dos nossos dias. Qual seria, então, hoje a nossa condenação se tivermos meios de propagar o evangelho e não empregamos para esse fim? Se acumulamos bens materiais que poderiam ser usados para salvar a vida de outras pessoas, outras almas, o que seria, então, testemunha contra nós? A expressão também, sua ferrugem há de devorar e o fogo as vossas carnes, significa que pelo fato dos ricos não usarem as suas riquezas para beneficiar os outros, eles seriam um motivo de sofrimento e de remorso intenso. Quando seus olhos fossem abertos finalmente e eles vissem então a crueldade do seu egoísmo, e também a cobiça, cobiça por joias raras, por roupas elegantes, casas caríssimas, carros de luxo, sofreria dor profunda, como quem passa pelo fogo, O dia que caírem-se de que as riquezas não levam a nada, elas devem servir sempre um propósito. O segundo pecado aqui que Tiago também está condenando é a aquisição de riquezas obtidas pela retenção de salários, principalmente naquela época dos trabalhadores que ceifavam os campos. Eles eram privados muitas vezes do pagamento a que tinham direito, mesmo que esses ceifeiros reclamassem. Dificilmente
eles seriam indenizados, né, com sucesso. Seus clamores, no entanto, claro, chegavam aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Aquele que comanda, né, as hostes do céu, ele defende os oprimidos da terra. O Senhor Deus onipotente o socorrerá, diz a palavra de Deus, e também se vingará. Assim, a Bíblia condena não apenas o acúmulo de bem, mas também o enriquecimento ilícito, ou seja, por meios desonestos, além do pecado de pagar salários insuficientes, né? Tiago também poderia ter mencionado aqui o uso de pesos e medidas de forma errada, né? Através do suborno dos fiscais ou outros servidores. Também a propaganda enganosa e a falsificação de recibos, muitas vezes, né? Nas despesas, nas empresas. Então, aqui nós temos vários fatores que também eles têm a ver com os nossos dias, né? Que ainda são conselhos que servem para nós. Tiago, capítulo 5, versículo 5, também condena a vida de luxo dos ricos, os palacetes. Como podem desperdiçar riquezas, né? Consigo mesmo, quando há tanta gente, às vezes, necessitada. Ou adaptando a imagem aos nossos dias. Como justificar a influência e a extravagância, muitas vezes, da igreja e até mesmo do povo cristão? Vivemos num mundo onde todos os dias milhares de pessoas morrem de fome ou estão abandonadas sem nenhum tipo de assistência. Como a gente justifica isso, né? Mas da metade, como nós sabemos, mais da metade da população mundial nunca ouviu falar de Jesus Cristo. Como justificar nesse contexto carros de esporte, limousines, né, lanchas? Como podemos gastar o dinheiro do Senhor, né, o dinheiro do Senhor em hotéis luxuosos, restaurantes caros e outros prazeres desse gênero? Os ensinamentos nas Escrituras, eles são claríssimos para nós. Então, ele diz, né, a importância de nós entendermos que existe uma carência assustadora no mundo. O exemplo do nosso Salvador deve ser o nosso, né? Deve ser para nós. O simples instinto de ter compaixão nos dizem que enquanto houver uma alma que não ouviu falar do Evangelho, é errado viver no meio do conforto, do luxo e da comodidade, quando tem tantas pessoas que ainda não conheceram Jesus ou estão vivendo em algum tipo de necessidade. Aqueles que vivem, diz Tiago, regaladamente em prazeres, muitas vezes desenfreados, são comparados às pessoas que engordam, né, o coração como se fosse o dia da matança. Ou seja, como animais que engordam antes de serem abatidos, ou como soldados, que se preocupam apenas em empilhar inimigos, enquanto muitas vezes os seus companheiros perecem à sua volta. Por fim, Tiago 5,6, Tiago acusa os ricos de haverem condenado e matado o justo sem que ele tivesse resistido a eles. Na opinião de alguns, Jesus é o Senhor Jesus, né? Esse justo aqui, ele está falando que é o próprio Senhor Jesus. Porém, sua morte foi provocada pelos líderes religiosos e não pelos ricos. Parece mais apropriado, então, considerar que o justo representa os inocentes em geral. Tiago está se referindo ao modo como os ricos acostumavam maltratar os seus empregados, seus servos, seus subordinados. Condenavam, então,
muitas vezes, arbitrariamente, faziam falsas acusações, palavras ríspidas com ameaças, né? Matavam, talvez, com as suas próprias mãos, fazendo-os trabalhar demais e pagando muito pouco. Os inocentes aqui não ofereciam, né? Tiago está falando que os inocentes não ofereciam nenhum tipo de resistência, de alguma forma. Se protestassem, poderiam ser brutalmente e ainda sofrer brutalmente e ainda perder, então, o seu emprego. Então, nós temos aqui algumas advertências que servem também para os nossos dias, né? Que nós possamos ter esta meditação, essa reflexão. Amanhã nós vamos falar sobre a paciência, né? Tiago também fala para nós que nós devemos ser pacientes. A exortação à paciência, capítulo 5, versículos de 7 a 12. Que Deus abençoe você e até amanhã com as nossas reflexões matinais, a Corsa da Manhã.